Capítulo 25. Ushikawa. Faça frio ou não, Deus está presente. Você não vai morrer assim tão fácil, disse o homem atrás dele. Era como se houvesse lido os pensamentos de Ushikawa. Você só perdeu a consciência durante um tempo, mas faltou pouco para o seu fim. Era uma voz desconhecida, impessoal, desprovida de emoção, nem alta nem baixa, nem séria nem amistosa. Como a voz que anuncia os horários de partida e chegada dos voos, ou a conjuntura do mercado de ações. Que dia da semana é hoje? Um pensamento desconexo passou pela mente de Ushikawa. Deve ser a noite de segunda-feira. Não. O correto seria dizer que já estamos na terça. Senhor Ushikawa, disse o homem. Posso chamá-lo de Ushikawa? Ushikawa permaneceu calado. Um silêncio de 20 segundos que foi quebrado sem aviso com um soco rápido e certeiro em seu rim esquerdo. Um golpe silencioso e extremamente forte, desfeito pelas costas. Uma dor lancinante perpassou todo o seu corpo. Os órgãos pareciam se contorcer e até a intensa dor amenizar um pouco, Ushikawa não conseguia sequer respirar direito. Somente um tempo depois é que um reprimido gemido seco escapou-lhe pela boca. Educadamente, fiz uma pergunta. Gostaria de ouvir sua resposta. Se você ainda não consegue falar, basta mexer a cabeça para concordar ou discordar. Isso se chama educação, disse o homem. Posso chamá-lo de Ushikawa? Ushikawa balançou várias vezes a cabeça em sinal de aprovação. Ushikawa, um nome fácil de memorizar. Tomei a liberdade de olhar a carteira que encontrei no bolso de sua calça. Dei uma olhada em sua habilitação e no seu cartão pessoal. Diretor efetivo, nova fundação, Japão, para a promoção das ciências e das artes. Um título e tanto, hein? Me diga uma coisa. O que um diretor efetivo da nova fundação Japão para a promoção das ciências e das artes está fazendo com uma câmera escondida num local como este? Ushikawa permanecia calado. As palavras custavam a sair. Acho melhor responder, disse o homem.
Se o rim for esmagado, será preciso conviver com a dor pelo resto da vida. Estava vigiando uma pessoa que mora nesse prédio. Foi o que o Ishikawa conseguiu responder com imensa dificuldade. A altura da voz era irregular e o som, vez por outra, falhava. De olhos vendados, tinha a impressão de que aquela voz não era a dele. Essa pessoa é Tengo Kavanagh? O Ishikawa concordou com a cabeça. O ghostwriter que redigiu a Crisálida de Ar. O Ishikawa acenou novamente. E teve um pequeno acesso de tosse. Esse homem tinha conhecimento daquilo. A mando de quem? Indagou o homem. Saki que isso eu já previa. A questão é por que somente agora o grupo religioso passou a vigiá-lo. Não creio que Tengo Kavanagh seja uma pessoa importante para eles. O Ishikawa tentou avaliar rapidamente qual seria a posição desse homem e até onde ele tinha conhecimento das coisas. Apesar de não saber quem ele era, não parecia trabalhar para o grupo. O Ishikawa, porém, não tinha certeza se isso era motivo para ficar alegre ou não. Fiz uma pergunta, disse o homem, apertando com o indicador o rim esquerdo de Ishikawa. Um aperto bem forte. Uma ligação entre ele e uma mulher, disse o Ishikawa, gemendo com a dor. Essa mulher tem nome? Omame. Por que estão atrás dela? Porque ela prejudicou o líder do grupo.
Prejudicou, disse o homem, como a confirmar o que ouviu. Está querendo dizer que ela o matou, não? Que tal responder de modo mais simples? Isso mesmo. Ele sabia que não adiantaria tentar esconder as coisas desse homem. Mais cedo ou mais tarde, acabaria confessando. Mas isso não foi divulgado. É um segredo mantido pelo grupo. Quantas pessoas do grupo sabem disso? Um punhado. E você está entre eles. O Chicauá confirmou com a cabeça. Então, você ocupa uma posição importante no grupo? Não, disse o Chicauá, balançando a cabeça para os lados, gesto que fez seu rim doer mais. Sou apenas um garoto de recados que por acaso estava numa situação que me fez ficar sabendo disso. Você estava no lugar errado e na hora errada. É isso? Pode-se dizer que sim. Me diga uma coisa, o Chicauá. Neste caso, em particular, você está agindo sozinho? O Chicauá balançou a cabeça num gesto afirmativo. Isso é muito estranho. A tarefa de vigiar e seguir alguém normalmente é realizada em equipe. Para fazer a coisa bem feita, é preciso ter alguns auxiliares e formar um grupo de, no mínimo, 3 pessoas. E você, ainda por cima, está ligado a uma organização. É muito estranho você me dizer que está trabalhando sozinho. Essa sua resposta não me convence. Não,
sou adepto da religião, disse Ushikawa. A respiração estava voltando ao normal e já conseguia falar, articulando melhor as palavras. O grupo me contratou como investigadora particular. Eles acham mais conveniente chamar alguém de fora para fazer certos tipos de serviço. Eles contratam um diretor efetivo da nova Fundação Japão para a promoção das ciências e das artes. É uma firma de fachada. Ela não existe. Foi criada apenas para resolver os problemas de impostos do grupo. Sou um autônomo que trabalha para o grupo sem nenhuma vinculação religiosa. Um tipo de mercenário? Não sou um mercenário. Apenas aceito os pedidos e coleto as informações. Se for necessário tomar alguma medida drástica, isso fica sob a responsabilidade de alguma pessoa do grupo. Foi o grupo que pediu para você vigiar Tengu Kavana e ver se havia alguma ligação com Aomami. Isso mesmo. Creio que não, disse o homem. Essa não foi uma resposta correta. Se o grupo já tivesse conhecimento disso, isto é, se eles soubessem que há uma ligação entre Tengu Kavana e Aomami, eles não deixariam essa responsabilidade em suas mãos. Eles formariam uma equipe com os próprios membros do grupo. A possibilidade de cometer erros seria menor e, caso necessário, eles poderiam usar o poder que possuem. Mas estou dizendo a verdade. Apenas cumpro ordens. Eu também não sei por que eles resolveram me contratar.
voltar. A voz de Ushikawa ficou novamente instável e, vez por outra, falhava. Se ele souber que o grupo Sakigaki ainda não sabe da relação entre Tengu Kavana e Aomami, ele vai me apagar, pensou Ushikawa. Se eu deixar de existir, ninguém vai saber que há uma ligação entre eles. Não gosto de respostas erradas, disse o homem com a voz fria. Você vai sentir na pele o que isso significa. Posso socar novamente o seu rim, mas se eu o fizer com toda a minha força, minha mão vai doer e, no momento, meu objetivo não é provocar uma lesão grave em seu rim. Eu não odeio você. O meu objetivo é apenas um: obter respostas corretas. Por isso, vou usar uma outra estratégia. Vou fazê-lo conhecer o fundo do mar. Fundo do mar. O que ele quer dizer com isso? Pensou Ushikawa. O homem parecia tirar alguma coisa do bolso. Ushikawa escutou um barulho seco que parecia plástico sendo friccionado. De repente, alguma coisa cobriu toda a sua cabeça. Era um saco plástico. Parecia ser um saco plástico grosso para congelar alimentos. Em seguida, um elástico grosso e comprido foi amarrado em torno do seu pescoço. Ele quer me sufocar, intuiu Ushikawa. Ao tentar respirar, sua boca se enchia de plástico e as narinas ficavam obstruídas. Os pulmões necessitavam desesperadamente de ar, mas a busca era inútil. O saco plástico grudou em seu rosto e, literalmente, moldou-se como uma máscara mortuária. Em questão de segundos, os músculos do corpo começaram a sofrer convulsões. Ushikawa tentou esticar os braços para arrancar o plástico, mas suas mãos não o obedeciam, bem amarradas nas costas. O cérebro inflou como um balão e, de tão cheio, era como se fosse explodir. Ushikawa quis gritar, precisava urgentemente de oxigênio, mas a voz não saía. A língua se dilatou dentro da boca e a consciência foi se esvaindo. Finalmente, o elástico do pescoço foi desamarrado e o saco plástico removido de sua cabeça. Ushikawa pôs-se a respirar desesperadamente para encher os pulmões de ar. Durante alguns minutos, respirou intensamente com o corpo inclinado como um animal que tenta morder algo fora do alcance. Que tal o fundo do mar? Indagou o homem após aguardar a respiração de Ushikawa voltar ao normal. A voz era totalmente desprovida de emoção. Você até que foi bem fundo. Deve ter visto
muitas coisas que não conhecia, não? Uma experiência valiosa. O Ishikawa não conseguiu dizer nada. A voz não saiu. O Ishikawa: sei que estou sendo repetitivo, mas insisto em dizer que quero que me responda corretamente. Por isso, vou perguntar de novo. Foi o grupo religioso que pediu para você vigiar os passos de Tengu Kavana e descobrir se há alguma ligação entre ele e a umami? Isso é muito importante. Está em jogo a vida de uma pessoa. Pense bem e me responda corretamente. Se você mentir, vou saber. O grupo não sabe. O Ishikawa conseguiu responder a muito custo. Agora sim, a resposta está correta. O grupo não sabe que existe uma ligação entre Tengu Kavana e a umami. Você ainda não disse isso para eles, não é mesmo? O Ishikawa assentiu. Se você tivesse optado por responder corretamente desde o início, não precisaria ter conhecido o fundo do mar. Foi uma experiência bem sufocante, não foi? O Ishikawa concordou. Sei bem como é. Eu já passei por isso. Disse o homem como se fosse um assunto trivial. Quem nunca passou por isso, jamais saberá o quanto a experiência é horrível. A dor é um conceito que não se pode generalizar. O sofrimento de cada um possui características próprias. Se me permite parafrasear Tolstói, toda felicidade é igual, mas cada dor é dolorosa à sua própria maneira. Mas eu não iria tão longe a ponto de afirmar que é uma questão de gosto. Você não acha? O Ishikawa concordou, continuando a gemer de dor. O homem prosseguiu. Por isso, que tal conversarmos com franqueza, sem guardar segredos? Não seria melhor? O Ishikawa concordou. Se você responder errado, vai caminhar novamente no fundo do mar. Só que, desta vez, o passeio será muito mais longo e mais lento.
vai chegar muito mais próximo do limite e bastará um único deslize para que o passeio se torne fatal. Você não quer que isso aconteça, quer? O Chikawa concordou com a cabeça. Acho que temos algo em comum, disse o homem. Somos lobos solitários ou cachorros que se perderam da matilha. Dito de modo mais claro, nós vivemos à margem da sociedade. É de nossa natureza não se adaptar ao sistema, ou melhor, não somos aceitos pela sociedade. Temos de agir sozinhos, decidimos, agimos e assumimos a responsabilidade por nossas escolhas. Aceitamos ordens superiores, mas não temos companheiros nem subordinados. Contamos somente com a nossa inteligência e habilidade. Você não acha? O Chikawa concordou. O homem prosseguiu. Esse é o nosso ponto forte e, ao mesmo tempo, o nosso ponto fraco. Desta vez, por exemplo, você acabou exagerando. Não informou ao grupo o andamento das investigações e quis resolver tudo sozinho. Queria mostrar resultados satisfatórios para se autopromover. Isso fez com que você baixasse a guarda, não é? O Chikawa novamente concordou. Você tinha algum motivo para fazer isso? Sinto-me culpado pela morte do líder. De que modo? Eu fiz uma investigação detalhada sobre a Umami antes de ela se encontrar com o líder e não encontrei nada contra ela. Mas ela se aproximou do líder com a intenção de matá-lo e, de fato, cumpriu a tarefa. Você falhou no seu trabalho e eles irão fazer com que você assuma a responsabilidade. Em todo caso, você não passa de alguém de fora, descartável. Além disso, você sabe de coisas demais sobre o que se passa dentro do grupo. Para sobreviver, você precisa entregar a cabeça de Aomami. É isso? O Chikawa concordou. Sinto muito, disse o homem. Sinto muito. Ao escutar essas palavras,
A cabeça deformada de Ushikawa começou a pensar sobre o significado delas. Foi então que lhe ocorreu uma coisa. Foi você que planejou o assassinato do líder? Indagou Ushikawa. O homem não se deu ao trabalho de responder. No entanto, Ushikawa entendeu que o silêncio dele não era uma resposta negativa. O que você pretende fazer comigo? Perguntou Ushikawa. O que vou fazer? Para falar a verdade, ainda não sei. Vou pensar com calma a respeito. Tudo depende de como você vai se portar, disse Tamaru. Ainda tenho algumas perguntas a fazer. Ushikawa concordou. Quero que você me diga o telefone do seu contato de Sakigake. Deve ter alguém a quem você se reporta, uma espécie de encarregado. Ushikawa hesitou, mas acabou passando o telefone. Àquela altura, não valia a pena dar a vida para tentar esconder essa informação. Tamaru anotou o número. O nome. Não sei. Ushikawa mentiu. Mas o homem não parecia ter se importado com a omissão da informação. São violentos? Muito. Mas não são profissionais. São habilidosos e acatam as ordens dos superiores sem questionar, mas não são profissionais. O que você descobriu sobre a Omami? Descobriu onde ela está escondida? Ushikawa balançou a cabeça num gesto negativo. Ainda não. E é por isso que continuo aqui, vigiando Tengu Kavana. Se eu soubesse do paradeiro dela, já teria me mudado daqui há muito tempo. Faz sentido. Mas me diga uma coisa. Como você descobriu a relação entre Tengu Kavana e a Omami? Gastando a sola do sapato. Como? Fiz um levantamento completo sobre o histórico de Aomami desde a sua infância. Ela frequentava uma escola municipal da cidade de Ishikawa e Tengu Kavana nasceu nessa cidade. Foi então que pensei numa hipótese e fui até lá verificar. Descobri que eles estudaram na mesma classe durante 2 anos. Tamaru emitiu um grunhido bem baixinho no fundo da garganta, como a de um gato. Você realmente é muito perseverante em suas investigações. Isso
deve ter dado muito trabalho e levado muito tempo. Estou admirado. Ushikawa manteve-se em silêncio. Por enquanto, não havia mais o que dizer. Vou perguntar novamente. Você é a única pessoa que sabe dessa relação entre Tengo e Aomami? Você também. Além de mim, quero saber se existe mais alguém que sabe disso. Ushikawa negou com a cabeça. Somente eu sei disso. Você não está mentindo, está? Não estou mentindo. A propósito, você sabia que a Aomami está grávida? Grávida. Disse Ushikawa. Sua voz denotava espanto. De quem? Tamaro não respondeu. Você realmente não sabia? Juro que não. Não estou mentindo. Tamaro avaliou em silêncio se a reação de Ushikawa parecia verdadeira. Um tempo depois disse: Entendi. Parece que você não está mentindo. Vou acreditar em você. A propósito, você esteve rondando a mansão dos Salgueiros em Azabo, não é? Ushikawa assentiu. Por quê? A proprietária daquela mansão frequenta um clube esportivo de alto nível que fica nas proximidades. E a Aomami era a sua personal trainer. Elas pareciam ter uma relação particular de amizade. Aquela senhora mantém um abrigo para as vítimas de violência doméstica no terreno ao lado da mansão. A segurança do local é muito rigorosa. Para mim, chega a ser exageradamente rigorosa. Não pude deixar de pensar na possibilidade de Aomami estar escondida naquele abrigo. Então, mas, após pensar no assunto, achei improvável. Aquela mulher possui muito dinheiro e poder. E esse tipo de gente, caso quisesse esconder Aomami, não a deixaria sob suas asas. Ela a esconderia num local bem distante. Por isso, desisti de investigar a mansão de Azabo e resolvi investigar e seguir Tengo Kavana. Tamaro novamente soltou um grunhido baixinho. Você tem uma boa intuição e sabe pensar de modo racional, além de ser muito perseverante. É um desperdício ser usado apenas como mensageiro. Faz tempo que você
trabalha com isso? Antes eu era advogado, disse Ushikawa. Realmente, você deve ter sido um ótimo advogado, mas se excedeu e no meio do caminho escorregou e levou um tombo. Hoje você está arruinado e vive de trocados, levando recados de um lado para outro, como mensageiro desse novo grupo religioso, não é? Isso mesmo. Não tem jeito. Para gente como nós, que vive à margem da sociedade, não é fácil sobreviver do lado de fora, contando apenas com a própria habilidade. Pode até parecer que estamos nos saindo bem, mas sempre acabamos caindo. É assim que o mundo funciona. Tamaro fechou as mãos e suas articulações estalaram. Um som agudo e agourento. Por acaso, você comentou com o grupo sobre a mansão dos Salgueiros? Não disse a ninguém. Quando eu disse que o meu faro me levou a desconfiar da mansão dos Salgueiros, era apenas uma suposição. O sistema de segurança era muito eficiente e não consegui provar nada. Isso é ótimo, disse Tamaro. Você deve ser o responsável pela segurança, não? Tamaro não respondeu. Ele estava na posição de fazer perguntas e não de respondê-las. Até agora, você respondeu as minhas perguntas sem mentir, pelo menos em linhas gerais. Quando se conhece o fundo do mar, perde-se a coragem de mentir, e mesmo que se tente, a voz rapidamente o denuncia. O medo provoca isso. Não mente. Isso é ótimo. Não é bom ter de sofrer desnecessariamente. A propósito, você já ouviu falar de Carl Jung? Ushikawa franziu as sobrancelhas por baixo da venda. Carl Jung. Onde esse homem quer chegar? Jung, o da psicologia. Esse mesmo. O pouco que sei é que ele nasceu na Suíça no final do século XIX. Foi discípulo de Freud, mas depois cortou relações com ele. Inconsciente coletivo é tudo o que eu sei. Muito bem, disse Tamaro. Ushikawa aguardou a continuação da conversa. Carl Jung possuía uma linda casa num tranquilo bairro residencial de alto padrão à beira de um lago em Zurique e levava uma vida feliz com a família. Mas ele precisava de um lugar onde pudesse ficar sozinho para aprofundar suas reflexões. Encontrou um terreno pequeno na ponta extrema do lago Zurique, numa área bem distante chamada Böllingen, e nele construiu uma pequena casa. Não era exatamente uma bela casa de campo.
Ele próprio carregou pedra por pedra e montou uma casa redonda e de teto alto. As pedras vinham de uma pedreira bem próxima ao local. Naquela época, na Suíça, para trabalhar com pedras era necessário obter uma licença e ter a formação de cortador de pedras. Jung fez questão de obtê-la. Ele também entrou para a guilda dos artesãos. Isto mostra como era importante para ele poder construir a casa com as próprias mãos. A morte de sua mãe foi um fator determinante para que o objetivo se tornasse preponderante. Tamaro fez uma pequena pausa. A casa ficou conhecida com o nome de Torre. O estilo era semelhante ao das casas pequenas da aldeia que ele viu durante sua viagem à África. Não havia nenhuma divisão interna, formando um espaço único. Uma casa muito simples. Ele achava que isso era o suficiente para se viver nela. Não havia luz, gás, nem água encanada. A água era trazida de uma montanha próxima, mas um tempo depois ele percebeu que aquilo não passava de um arquétipo. Foi então que o espaço interno da torre foi compartimentado, dividido, ampliado com a construção de um segundo andar e depois acrescentadas algumas alas. Ele criou suas próprias pinturas nas paredes. Isso sugeria a divisão e o desenvolvimento de sua consciência individual. Aquela casa funcionava como uma mandala tridimensional. Ela só foi concluída depois de 12 anos. Por ser a casa de um pesquisador como Jung, ela é uma construção muito interessante. Você já tinha ouvido falar nisso? Ushikawa balançou a cabeça num gesto negativo. Essa casa existe até hoje à beira do lago de Zurique. Seus descendentes conservam a casa, mas, infelizmente, como ela não é aberta à visitação pública, não é possível conhecê-la por dentro. Dizem que há uma pedra com uma frase que o próprio Jung entalhou e que foi colocada na entrada dessa antiga torre. Faça frio ou não, Deus está sempre presente. Essas foram as palavras que Jung esculpiu nessa pedra. Tamaro fez novamente uma breve pausa. Faça frio ou não, Deus está sempre presente. Ele repetiu novamente com a voz serena. Você entende o significado dessas palavras? Ushikawa balançou a cabeça. Não entendo. Pois então, eu também não sei o que significam. É uma frase sugestiva e profunda, de difícil interpretação. Mas o fato é que Jung sentiu a necessidade de esculpi-la usando o cinzel e fez questão de colocar essa pedra na entrada da casa que ele próprio desenhou e construiu, pedra por pedra. Não sei porquê, mas sempre tive um imenso fascínio por essas palavras. Não sei direito o que elas significam, mas elas ressoam profundamente no meu coração. Não entendo nada sobre Deus, ou melhor,
como sofri muito num orfanato administrado por católicos, a impressão que tenho de Deus não é das melhores. O orfanato ficava num local que sempre era frio, mesmo em pleno verão. Era um local frio ou extremamente frio. Uma coisa ou outra. Se existia um Deus, não posso dizer que foi gentil comigo. Mesmo assim, essas palavras conseguem penetrar silenciosamente numa pequena área sensível de minha alma. Às vezes, fecho os olhos e repito várias vezes essas palavras. Então, estranhamente, me sinto calmo. Faça frio ou não, Deus está sempre presente. Por gentileza, será que você poderia repetir essas palavras? Faça frio ou não, Deus está sempre presente. Disse o Chical em voz baixa, sem entender por que devia dizer isso. Não consegui escutar direito. Faça frio ou não, Deus está presente. Desta vez, o Chical repetiu a frase de modo que suas palavras fossem claramente ouvidas. Tamaro fechou os olhos e durante um tempo apreciou a reverberação daquelas palavras. Depois, finalmente, respirou profundamente como se acabasse de decidir algo. Abriu os olhos e observou suas mãos com luvas cirúrgicas descartáveis que usava para não deixar impressões digitais. Sinto muito, disse Tamaro. O tom de sua voz denotava serenidade. Em seguida, pegou novamente o saco plástico e o colocou de uma só vez na cabeça de Ushikawa. Amarrou no pescoço o elástico grosso, uma ação rápida e precisa. Ushikawa tentou protestar, mas as palavras deixaram de ser pronunciadas e, claro, ninguém chegou a ouvi-las. Por quê? Pensou Ushikawa com a cabeça dentro do saco plástico. Fui honesto e disse tudo o que sabia. Porque, depois de ter dito tudo, preciso morrer. Em sua cabeça, que parecia explodir, ele se lembrou da pequena casa no bairro de Shiorikan e de suas 2 filhas pequenas. Também pensou no cachorro que tinham. Ele não gostava daquele cachorrinho de dorso comprido e o cachorro tampouco gostava dele. Era um cachorro burro que vivia latindo, mordendo o tapete e fazendo xixi no corredor. Era totalmente diferente do vira-lata esperto que ele tinha tido quando criança. Seja como for, a última imagem que o Ushikawa teve no final de sua vida foi a do cachorrinho burro correndo no gramado do jardim. Tamaro olhava com o canto dos olhos o corpo amarrado de Ushikawa, que se contorcia violentamente sobre o tatame como um enorme peixe jogado no chão. Mas como o corpo estava amarrado de modo a não poder se curvar para trás, por mais que ele se contorcesse, não havia o perigo de o barulho ser ouvido por um vizinho de parede. Tamaro sabia o quão horrível era morrer daquele jeito, mas para matar uma pessoa, esse era o modo mais prático e limpo.
Não se ouviam gritos e não havia derramamento de sangue. Tamaro acompanhava os ponteiros de seu relógio Tag Heuer. Decorridos 3 minutos, o intenso espernear de mãos e pernas parou e agora havia pequenos espasmos como se algo os fizesse vibrar. Tamaro acompanhou os ponteiros dos segundos por mais 3 minutos. Depois colocou a mão na nuca para verificar a pulsação e se certificar de que não havia mais vida no corpo de Ushikawa. Sentiu um leve odor de urina. Ushikawa teve uma nova incontinência. A bexiga agora estava totalmente solta. Não era motivo de censurá-lo diante do terrível sofrimento que acabara de passar. Tamaro soltou o elástico do pescoço e tirou o saco plástico da cabeça. O plástico havia sido sugado para dentro da boca. Ushikawa morreu com os olhos esbugalhados e a boca aberta, entornada para um dos lados. Os dentes sujos, irregulares e a língua esverdeada estavam à mostra. Uma expressão que Munch poderia querer retratar em um dos seus quadros. A cabeça, originalmente grande e deformada, reforçava ainda mais essa grotesca expressão fúnebre. Realmente, fora uma morte extremamente sofrida. Sinto muito, disse Tamaro. Não fiz isso porque gosto. Tamaro pressionou os dedos no rosto de Ushikawa para relaxar os músculos e endireitar o queixo, e assim torná-lo um pouco mais apresentável. Pegou uma toalha na cozinha e limpou a baba ao redor da boca. Levou um certo tempo, mas conseguiu fazer com que ficasse com uma aparência um pouco melhor. Pelo menos deixou de ser algo tão repugnante que instintivamente fazia os olhos se desviarem. A única coisa, porém, que Tamaro não conseguiu fazer, apesar de tentar de várias formas, foi fechar as pálpebras. Como bem disse Shakespeare, falou Tamaro com a voz serena e olhando para a cabeça pesada e deformada de Ushikawa. Se morrermos hoje, amanhã não precisaremos morrer. Então, vamos ver o lado bom das coisas. Tamaro não se recordava se a citação era de Henrique IV ou Ricardo III. Mas não era uma questão crucial. A essa altura, Ushikawa não se importaria de não saber a fonte. Tamaro desamarrou as cordas que prendiam as mãos e as pernas de Ushikawa. Ele havia usado uma corda macia e dado um nó especial que não deixava marcas na pele. Tamaro recolheu a corda, o saco plástico e o elástico e os colocou numa sacola de vinil que trouxera consigo. Olhou rapidamente os pertences de Ushikawa e pegou todas as fotos que ele havia tirado. Colocou a câmera e o tripé na sacola para levá-los embora. Se descobrirem que ele estava vigiando alguém, isso daria margem a futuras complicações. Vão querer saber quem estava sendo vigiado e a possibilidade de o nome de Tengo Kavanagh vir à tona seria inevitável. Tamaro também recolheu o caderno de anotações de Ushikawa com detalhes da investigação. Nada mais havia de importante. As únicas coisas que ficaram no apartamento foram o saco de dormir, alimentos, mudas de roupa, carteira, chave e o lamentável corpo de Ushikawa. Por fim, Tamaro pegou o cartão de visita da carteira de Ushikawa, escrito Diretor efetivo, Nova Fundação Japão para a Promoção das Ciências e das Artes, e o guardou no bolso do casaco. Sinto muito, Tamaro disse novamente antes de ir embora. Tamaro entrou numa cabine telefônica perto da estação, inseriu um cartão telefônico e discou o número que Ushikawa havia lhe passado.
Era uma ligação local, possivelmente ao bairro de Shibuya. No sexto toque, alguém atendeu. Sem nenhuma preliminar, Tamaro informou o endereço e o número do apartamento de Koenji. Anotou o que eu disse? Perguntou Tamaro. Poderia falar de novo? Tamaro repetiu a informação. A pessoa do outro lado da linha anotou e repetiu o endereço para confirmar. O Ushikawa se encontra nesse endereço. Você sabe quem é o Ushikawa, não? Ushikawa? Disse o interlocutor. Tamaro ignorou a dissimulação e prosseguiu. Ushikawa está nesse endereço que passei e, infelizmente, não está respirando. Aparentemente, não foi uma morte natural. Na carteira dele há alguns cartões pessoais dizendo que é o diretor efetivo, Nova Fundação Japão para a Promoção das Ciências e das Artes. Se a polícia encontrá-los, mais cedo ou mais tarde, irão chegar até vocês. Creio que isso causará muitos transtornos. Acho melhor limpar a área o quanto antes. Vocês devem saber como fazer isso, não? Você é... indagou o homem do outro lado da linha. Sou um gentil informante, disse Tamaro. Eu também não gosto muito da polícia, assim como vocês. Não foi morte natural? Não foi por velhice, muito menos foi serena. O homem permaneceu em silêncio durante um tempo. O que o Ushikawa estava fazendo num lugar como esse? Não sei. O ideal seria perguntar os detalhes para o próprio Ushikawa, mas, como eu disse há pouco, ele não está em condições de responder. O homem fez uma breve pausa e prosseguiu. Você deve ser alguém que possui uma ligação com aquela jovem que foi ao hotel Okura, não é? Essa é um tipo de pergunta que está fadada a não ter resposta. Eu já me encontrei com essa mulher. Basta dizer-lhe isso. E gostaria que você transmitisse um recado para ela. Estou ouvindo. Nós não temos a intenção de fazer-lhe mal, disse o homem. Até onde sei, vocês estavam desesperadamente à procura dela. Isso mesmo, nós estamos à procura dela há um certo tempo. Mas está me dizendo que vocês não querem fazer mal a ela, disse Tamaro. Qual seria a razão disso? Antes de o homem responder, houve um breve silêncio. Num determinado ponto, a situação mudou. É claro que muitas pessoas lamentam a morte do líder, mas isso já aconteceu e o assunto está encerrado. O líder estava doente e sofrendo, e em parte ele próprio desejava pôr um final nessa dor. Por isso, de nossa parte, resolvemos não ir mais atrás dela. O que queremos agora é conversar. Sobre o quê? Um assunto de interesse comum. Isso não passa de uma solicitação que é
conveniente somente para vocês. Ela pode não querer isso. Há uma margem para negociação. Nós temos algo para lhes oferecer como a liberdade e a segurança, além de conhecimento e informação. Será que podemos marcar um local neutro para conversar? Pode ser em qualquer lugar. Basta vocês indicarem o local que nós iremos. Garantimos 100% de segurança. Asseguramos a segurança não só dela, mas de todos os que estão envolvidos nesse assunto. Ninguém mais precisará ficar fugido. Creio que não seja um tema inconveniente. Isso é o que você diz, mas não tenho provas para acreditar nessa sua proposta. De qualquer modo, será que você poderia transmitir esse recado? Insistiu o homem. O assunto requer certa urgência e, por enquanto, temos margem para a negociação. Se você precisa de uma prova concreta de que pode confiar em nós, podemos pensar num modo de oferecê-la. Se você telefonar para este número, sempre poderá entrar em contato conosco. Será que você poderia explicar de um modo mais fácil de entender por que é que vocês precisam falar com ela? O que aconteceu para que a situação tomasse um novo rumo? O homem deu um breve suspiro e prosseguiu. Precisamos continuar a ouvir a voz. Ela é como um poço abundante de água e, portanto, não podemos perdê-la. O que posso dizer é apenas isso. Para manter esse poço, vocês precisam de umami? Isso é algo que não podemos explicar com poucas palavras. O que posso dizer é que tem a ver com ela. E quanto a Eriko Fukada, vocês não precisam mais dela? Nesse momento, não precisamos mais de Eriko Fukada. Para nós, não importa onde ela está, nem o que está fazendo. Ela já cumpriu sua missão. Que tipo de missão? Uma missão bem delicada, disse o homem após um breve intervalo de tempo. Sinto muito, mas no momento não tenho a permissão de expor os detalhes dessa situação. Eu sugiro que vocês avaliem com cuidado a situação em que estão. Por enquanto, quem está no comando do jogo somos nós. Nós podemos entrar em contato com vocês, mas vocês não podem fazer o mesmo. Vocês não sabem quem somos, certo? Isso mesmo. Quem está no comando são vocês. Não sei quem é você, mas o assunto que queremos tratar não pode ser por telefone. Eu já disse muito mais do que me é permitido dizer. Muito mais do que me compete. Tamaro permaneceu em silêncio durante um tempo. Tudo bem, vou pensar no que disse. Nós também precisamos nos reunir para decidir a respeito. Dentro em breve, talvez possamos entrar em contato. Estaremos aguardando. Sei que eu estou sendo redundante, mas trata-se de um assunto que não é ruim para nenhuma das partes. E se ignorarmos ou recusarmos
esse pedido. Se isso acontecer, nós teremos que agir do nosso modo. Temos um considerável poder. As coisas podem tomar um rumo um tanto violento e devem atingir todos ao redor. Não sei quem você é, mas creio que não conseguirá sair ileso. O desdobramento certamente não será agradável. Pode ser, mas acho que deve levar algum tempo até isso acontecer. E, considerando o que você acabou de dizer, a situação requer pressa. O homem deu uma leve tossida. Pode levar tempo ou, quem sabe, pode não levar. Só dá para saber na prática. Isso. Há mais uma coisa importante que eu preciso dizer. Usando a metáfora que você acabou de usar, vocês realmente estão no comando do jogo, mas você ainda não sabe como são as regras. Só se aprende jogando. Se jogar e perder, o resultado não será agradável. Para ambos os lados, disse Tamaro. Houve um breve silêncio, repleto de insinuações. E o que você vai fazer com Ushikawa? Indagou Tamaro. Vamos retirá-lo o mais breve possível, provavelmente esta noite. A porta do apartamento não está trancada. Obrigado, disse o homem. A propósito, a morte de Ushikawa será muito lamentada? A morte de uma pessoa, qualquer pessoa, é algo que sempre se deve lamentar. Espero que lamentem mesmo. Ele era um homem muito capaz. Mas não o suficiente, não é isso? Ninguém é capaz o suficiente para viver eternamente. É o que você acha, disse o homem. Sim, disse Tamaro. É o que eu penso. Você não? Estarei à espera do seu contato, disse o homem, com a voz indiferente, sem responder. Tamaro desligou o telefone sem nada dizer. Era desnecessário conversar mais. Se fosse preciso, bastava entrar em contato com eles. Após deixar a cabine telefônica, Tamaro caminhou até o local em que havia deixado o carro. Um Toyota Corolla modelo antigo, azul escuro, que não chamava atenção. Dirigiu durante cerca de 15 minutos, parou em frente a um parque pouco frequentado e, após verificar que não estava sendo observado, jogou a sacola de vinil no cesto de lixo. Jogou também a luva cirúrgica. A morte de uma pessoa é sempre lamentável, murmurou Tamaro enquanto ligava o carro e colocava o cinto de segurança. Isso é algo
realmente muito importante? Pensou: a morte de uma pessoa é algo que naturalmente se deve lamentar, mesmo que seja por um curto espaço de tempo.